Olá pessoal, estou fazendo uma mini aula aqui para ajudar vocês a estudar número de oxidação e a gente vai responder duas questões juntos aplicando essas regras de NOx, tá? Então bora entender o que é NOx. Número de oxidação vai estar relacionado à quantidade de elétrons que a gente vai ganhar ou perder quando esse átomo fizer uma ligação química. Então o átomo ele pode ficar com carga positiva, tá? Ou ele pode ficar com carga negativa. Se ele fica com carga positiva, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Se ele fica com carga negativa, quer dizer que ele vai estar ganhando elétrons. Então, lembra que é o contrário, né? Assim, quanto mais eu ficar positivo, mais eu vou estar perdendo elétrons. Quanto mais eu ficar negativo, mais eu vou estar ganhando elétrons, ok? Tá, gente. E aqui? Aqui, né, vai ter exemplos me mostrando, né, como é que funciona isso. Por exemplo, aqui, cloro com o número de oxidação -1, porque eu tenho que entender que esse menos, né, quando eu não tenho nenhum número depois dele, eu vou entender que é o 1 que está ali. Então, quer dizer o quê? Que o cloro, ele ganhou um elétron, porque negativo quer dizer que ganha, tá? E aqui, nesse daqui, no ouro, quer dizer que ele, o quê? Perdeu 3 elétrons. Então, tá aqui na explicação. Perdeu 3 elétrons. E aqui no ferro, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Como? Ao fazer uma ligação química, tá? Essa carga de NOx, ela pode ser chamada de real ou aparente. Quando a gente tem uma carga real e quando a gente tem uma carga aparente? A gente tem uma carga real quando ele fizer uma ligação iônica, tá? Porque aí a gente vai ter uma transferência de elétrons realmente acontecendo. Quando a gente tiver uma carga aparente, a gente vai ver que o átomo vai estar fazendo uma ligação que a gente chama de covalente. Mas isso aqui é só para a gente entender, tá? Que vai existir esses dois tipos. Mas na prática, a gente não vê muito esses conceitos aqui aplicados, não. Então, bora lá. Então, regras práticas, o que eu tenho que lembrar? Substância simples, gente, substância simples, tá? Vai ter NOx igual a zero. O que é substância simples? Eu posso ter o ferro metálico, tá? Ferro, só o ferro vai ter NOx igual a zero. Então, não tenho diferença de eletronegatividade aqui. Cloro 2, zero. H2, NOx igual a zero. O que mais? Zinco, tá só o zinco ali. Eu sei que a carga dele vai ter que ser igual a zero. Cobre, tá só o cobre ali. Vai ter que ser igual a zero. Não tem mais nada. São só substâncias simples ali, tá? Então, ok. O que mais que eu tenho de regra aqui? Todo íon monoatômico vai ter NOx igual à sua carga. Como assim, professor? Qual vai ser o NOx do Cl-? Bom, ele já está me indicando. Íon, né, já vem acompanhado com a sua carga. Ele já vai estar mostrando quantos elétrons foram perdidos ou ganhos. Então, eu sei que aqui no cloro foi perdido, foi ganho, né, um elétron, tá? Que negativo ganha. E aqui no ferro, 2+, eu já estou sabendo que o ferro perdeu 2 elétrons, porque tem 2 positivo aqui em cima, acompanhando ele. Tá? É dessa forma que a gente vai ter que pensar. Eu tenho elementos que vão possuir NOx fixos, como, por exemplo, elementos do grupo 1 da tabela periódica, que são quem? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Vão ter NOx +1. Por quê, gente? Esses aqui, eles vão ser metais. Metais têm tendência de perder elétrons, tá? Tem que lembrar, metais têm tendência de perder. Perdem elétrons. Tá. Se metais perdem elétrons e o grupo 1 são metais, quer dizer que eles vão ter tendência de perder quantos? 1 elétrons. Por quê? Porque eles só têm um elétron na camada de valência. Camada de valência, tá, gente? É aquela última camada do átomo. Então, vamos supor aqui que o átomo tem um elétron na camada de valência. Se ele só possui um elétron na camada de valência, quer dizer que ele faz parte ali do grupo 1 da tabela periódica. Grupo 2 da tabela periódica também são metais, tá? Metais alcalinos terrosos. Então, a gente vai ter o NOx dele +2. Então, seguindo isso, né? Lembra que o grupo 1 vai ter NOx +1. Grupo 2 vai ter NOx +2. Por que é positivo? Porque eles vão ter tendência de perder. Ok. E aqui, gente, é decoreba, tá? O alumínio eu tenho que saber que vai ter NOx igual a 3 positivo. A prata vai ter NOx +1 positivo. O flúor, tá? Ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elétrons ele precisa para ficar com 8 elétrons? Ele precisa ganhar. Então, por isso é carga negativa. Precisa ganhar +1 para ficar com 8. Então, faz sentido a carga dele ser -1, certo? Elementos do grupo 17 lá vão ter carga -1, tá? Ok, gente. E o zinco? O zinco vai ter carga +2. Oxigênio, eu quero que vocês lembrem que na maioria das vezes ele vai ter carga -2. Quando ele não vai ter carga -2, quando ele estiver ligado ao flúor, tá? Por exemplo, por quê? Porque o flúor ele vai ser mais eletronegativo que ele, então ele que vai ficar com carga negativa. E quem vai ficar com carga positiva vai ter que ser o oxigênio. Por quê? Porque um tem que ficar com a carga negativa e o outro vai ficar com carga positiva. A gente tem que tentar zerar essa molécula que vai ser neutra. Como é que eu sei que ela é neutra? Porque ela não tem nenhuma carga em cima, tá? Bom, pessoal, eu acabei esquecendo de dizer no vídeo, mas o oxigênio também pode apresentar NOx igual a -1 ou a -0, dependendo ali se ele for um peróxido ou um superóxido, mas é menos comum, tá bom? Hidrogênio. O hidrogênio, o NOx dele quase sempre é +1. Tá? Então, voltando aqui ao oxigênio, lembra, oxigênio, NOx -2. E hidrogênio? Hidrogênio, NOx +1. Tá?
Então, aqui, a soma dos NOx em espécies neutras é sempre zero. Então, eu tenho que lembrar que espécies neutras são espécies que não vêm acompanhada de íons, de cargas em cima, né? O NOx dele não vem à amostra, tá? Então, eu vou ter que igualar, quando eu for igualar essa soma dos NOx igual a zero. Por exemplo, eu falei para vocês que o NOx do oxigênio tem que ser, né, o mais comum é -2. Então, para mim tentar zerar essa substância, isso aqui eu só tenho um oxigênio que não está me mostrando, né? Então, esse aqui é um oxigênio custa, né, ali -2, vamos entender assim. Se eu tenho 2 hidrogênios, quanto é que é o número que eu preciso colocar aqui? Para me pegar esse número aqui, somar com esse, isso aqui dá igual a zero. Bom, eu tenho que lembrar que a quantidade de átomos vai multiplicar o NOx. Então, 2 vezes mais 1 vai ter que dar mais 2, certo? Já coloquei para o resultado. 2 vezes mais 1 vai ter que dar mais 2. Então, 2 vezes mais 1 mais 2 e 1 vez menos 2 menos 2. Então, aqui eu consegui zerar. Porque ficou o quê, gente? Ficou menos mais 2 menos 2. Isso aqui cancela, tá? Eu tenho que tentar fazer assim, a soma. Mas eu posso fazer como? Ah, tá, eu não tô lembrando quanto é que é o do oxigênio, porque eu preciso lembrar, tá, gente? O oxigênio é -2. Não tô lembrando do hidrogênio, apesar de eu saber que ele tá no grupo 1 da tabela periódica. Eu posso fazer assim, 2 vezes x, que é o que eu quero encontrar. Eu tenho 2 hidrogênios, multiplico pelo NOx, soma ali com -2, bota entre parênteses pra mim não me confundir, iguala tudo isso a zero, tá? Então, como é que eu faço? Eu faço uma equação do primeiro grau. 2x mais vezes menos menos 2 igual a zero. E aí fica quanto? Eu deixo 2x desse lado, passo um -2 para o outro lado positivo agora, e agora isolo o x, fico com 2 sobre 2. E acabo encontrando o quê? Um 1 positivo. Então, eu saberia que o NOx do hidrogênio é mais 1. Então, se eu tenho 2 deles, eu vou ficar com o NOx igual a zero. Tá? Somando mais 2 menos 2. O que mais? A soma de NOx em íons poliatômicos é igual à carga. Então, funciona igual o íon lá, né? Monoatômico. Se eu tenho cloro menos 2, eu sei que a carga dele vai ser -2. Ele tem que dar igual a isso. A carga que já vem acompanhado nele. Não vai ser a mesma coisa que o cloro sem nada, que eu sei que vai ter que ser igual a zero porque é substância simples, tá? Então, aqui, se eu tenho SO4, 2 menos, diferente daquela conta que a gente igualou a zero, eu vou ter que igualar isso aqui a -2. Então, a soma dos NOx tem que dar igual a -2. Então, para me fazer esse tipo de conta, eu preciso igualar a equação a -2. Então, vamos trocar a cor aqui. Eu sei que o NOx do oxigênio mais comum é que seja -2, então coloco, né? Quero descobrir o NOx do enxofre, então sempre vai ser assim, gente. Eu sei o NOx de algum, né, de um, e não sei o do outro. E aí eu consigo fazer a conta ali, montar a minha equação do primeiro grau. X mais 4, né, que é a quantidade de oxigênio, vezes -2. Tudo isso igual a -2. Estou igualando igual a carga que veio acompanhada na molécula. Porque a soma dos NOx em íons, que são esses átomos que perderam ganhar elétrons, que já vem acompanhado com a carga, você já vê assim, ó. Ela precisa ser igual à carga, né, que acompanha eles. Então, vai ficar x mais vezes menos 4 vezes 2, 8, igual a -2. X, eu isolo ele, né, passo, o -8 para o outro lado é positivo, então eu repito 2, -2, mais 8, e fico com o quê? Sinais diferentes, eu pego o sinal do maior e diminuo. 8 menos 2, 6 positivo. Acabei de encontrar o NOx do enxofre, que é 6, tá? Então, aqui eu tenho 6. 6 positivo. Se eu for somar com 4 vezes -2, porque 4 vezes 2 dá o quê? 8. Menos 8. Vai dar quanto essa soma aqui? Sinais diferentes, pega o sinal do maior. 8 menos 6. 6, 7, 8. 7, 8, né? Aqui tá -2. Tá vendo que se eu somar, eu encontro a carga que tava aqui? Pois é, gente. Aqui são ácidos, tá? Muito importantes pra gente saber o NOx dele e por que eles têm esse NOx. Esses ácidos, né, são caracterizados por terem o hidrogênio, tá? Então, quando eles perdem esses hidrogênios aqui deles, por exemplo, aqui perdeu 2 hidrogênios, eu sei que a carga dele vai ser -2. Então, sulfato, nitrato, fosfato, carbonato e o cloro menos, né? Eu vou ter que saber que eles vieram dessa perda de hidrogênios aqui. Então, por exemplo, nitrato, eu tenho que lembrar, né, que vem de quê? Do ácido nítrico, que perdeu um hidrogênio e ficou só o NO3. Então, por isso que ele ficou com -1, né? Porque perdeu só um hidrogênio, tá? Então, só para lembrar os NOx dele, nitrato menos, né? -1, sulfato -2, fosfato -3, carbonato -2 e o cloro com carga -1, que vem ali do ácido clorídrico. Aqui é mais pra gente conhecer mesmo, porque é importante, tá? Gente, bora resolver essa questão aqui, que fala de NOx, tá? Ele fala assim: calcule os números de oxidação do manganês em espécies relacionadas, respectivamente. Quando ele fala respectivamente, ele quer que seja na ordem que ele passou as moléculas. Então, primeiro manganês dessa molécula, depois dessa e depois dessa. Então, tá. Vamos fazer primeiro, né, os respectivamente. Se vocês forem observar, a gente não tem uma regra específica para o carbono,
que está apresentado aqui nessa molécula. Eu tenho uma regra para oxigênio, não tenho para manganês, né, que é o que eu queria encontrar, então ele vai ter que ser o meu X. Mas mesmo assim, teria duas espécies aqui que eu não saberia o NOx. Então, eu tenho que usar aquele conhecimento que eu falei para vocês, naqueles ácidos importantes, que são importantes de conhecer, que são o carbonato, né, ali, que vai ter carga igual a -2, porque ele veio, né, do ácido carbônico, H2CO3. Então, como ele perdeu 2 hidrogênios, ele ficou com carga -2 ali. Então, se eu sei que aqui é carga -2 e isso daqui é uma molécula neutra, eu sei que aqui vai ter que ser, no lugar desse X, +2. Então, vamos lá, né? A gente encontrou. Aqui vai ter que ser +2. E da outra molécula? Bora fazer também. Bora fazer agora dessa segunda molécula, que é o MnF3, tá? Então, como é que ficaria isso? Eu tenho que lembrar que o Flu, ele tá no grupo 17 da tabela periódica. Eu tenho que lembrar que o Flu tem regra específica. O Flu, ele vai ter NOx, ai meu Deus, sumiu aqui, né? O Flu, ele vai ter NOx igual a -1. Se tem 3 Flus, vai ficar quanta carga aqui do Flu? Vai ficar -3. Então, se aqui é -3, pra mim tentar zerar isso daqui, vai ter que ser igual a +3 aqui. Então, eu descobri que aqui ele é +2, né? Pra zerar com esse -2. Aqui ele é +3, então eu já tô descobrindo a ordem. +2, +3. Vou descobrir agora desse daqui. Oxigênio, NOx, -2. O manganês eu não sei. E o potássio, ele tá no grupo 1 da tabela periódica. Então, ele tem NOx +1. Então, agora aqui, né? Fazer a equação, porque esse daqui é uma molécula grande. 3 potássios, né? Que eu tenho, vezes o NOx dele, que é +1. 1 mais o X do que eu quero encontrar, mais 4 vezes, 4 oxigênios, vezes a carga dele, que é -2. Tudo isso igual a 0, porque essa molécula é neutra, não acompanha nenhuma carga em cima. Diferente desse aqui, que vem com -2, tá? Então, 3 vezes 1, 3, mais X, mais vezes menos, dá menos. 4 vezes 3 dá 8, igual a 0. O que eu faço? Eu isolo o X e passo os números para o outro lado com sinal invertido. Vai ficar mais 8, né? Menos 3. E o X aqui vai ficar, pega o sinal do maior e diminui. 8 menos 3 vai ficar 6. Não, 5, vai ficar 5. 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, vai ficar 5 aqui. O NOx aqui do manganês vai ficar igual a +5. Então, eu descobri a ordem até agora, né? Aqui é +2, aqui é +3, aqui é +5. E nesse aqui a gente vai descobrir MnO4 elevado a -2. É porque aqui tá desconfigurado, gente, mas bora fazer aqui. MnO4 -2. Então, a gente tem que igualar a soma dessa molécula igual a carga que o acompanha. Então, X é o que eu quero encontrar. Vai ficar X aqui em cima, né? O oxigênio eu sei que tem carga -2, então a gente vai ficar 4 vezes -2. 4 de quem? 4 oxigênios que eu tenho aqui. Vezes a carga que eu sei que é a -2 dele, mais X. Tudo isso igualado à carga que já veio acompanhada nele, que é o -2. E aí eu resolvo. Mais vezes menos, né? Porque tem um mais aqui escondido. 4 vezes 2, 8. Mais X igual a -2. O que eu faço? Eu pego, isolo o X e passo o 8 para o outro lado invertido. Repito mesmo, né? Que tá do sinal da igualdade. -2 igualmente. E passo, né, o 8 para o outro lado positivo. E aí, eu fico com o quê? Eu pego o sinal do maior e tiro, né? 8 menos 2, 6. Então, eu acabei de encontrar que ele vai ser +6. Tá? Então, aqui ele vai ser +2, no outro lado ele vai ser +3, no outro lado ele vai ser, na outra molécula ele vai ser +5 e na outra +6. É a nossa resposta. Vamos responder essa outra questão. Vou ler para vocês. As espécies químicas de amônia, NH3, nitrito, NO2-, e nitrato, NO3-, são parâmetros de qualidade de água. Assim sendo, é correto afirmar que os números de oxidação do nitrogênio na amônia, no nitrito e no nitrato são respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é que ele quer exatamente na ordem que ele falou. Primeiro da amônia, que é quem? Que ele disse NH3. E o nitrito, NO2 negativo. E o nitrato aqui, NO3 negativo. Agora a gente vai calcular o NOx dessas moléculas, mas ele quer saber especificamente de quem, ele já colocou na questão. Ele quer saber o NOx do nitrogênio. Então aqui eu sei, né? O NOx do hidrogênio, o mais comum é que seja o quê? +1. Ele tá no grupo 1 da tabela periódica. Ele tem regra específica? Tem. Mas eu só devo tomar cuidado quando ele estiver ligado a um metal. E aqui ele vai estar ligado com quem? Com uma metal. Então os dois aqui são metais. Então quer dizer que o nitrogênio ele vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá? Lembrando de quem? Daquela tabelinha que eu passei pra vocês. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O hidrogênio tá bem aqui, ó. E o nitrogênio tá aqui. Então ele vai ser mais eletronegativo. Então, se aqui tem 3 hidrogênios, 3 vezes +1 vai dar o quê?
mais 3. Então, a gente tem mais 3 aqui em cima. Pra gente zerar isso daqui, vai ter que ser quanto aqui em cima? Menos 3, certo? Então, vai ter que ter menos 3 mais 3, que vai dar 0. Por quê? Porque moléculas neutras têm NOx igual a 0. A soma dos NOx tem que dar igual a 0. Essa molécula aqui, segunda, o nitrato, o nitrito, no caso, ele não vai ser uma molécula neutra, tá? Por quê? Porque eu sei que ele já vem com uma carga em cima que tá acompanhando ele. Então, eu sei que essa soma aqui vai ter que dar igual a menos 1, tá? Tem um 1 escondido aqui. Então, bora lá. Eu sei que o NOx do oxigênio mais comum é que seja menos 2, então eu coloco. E a gente vai ver quanto é que vai dar essa soma. Coloco um x aqui, e para ficar mais fácil para mim saber, né, eu vou fazer uma equação do primeiro grau. Então, coloco x mais 2 vezes menos 2. Por que 2 vezes? Porque tem 2 oxigênios, então esse 2 multiplica com a carga que eu sei que o oxigênio tem, que é menos 2, o mais comum. Tudo isso igual a menos 1, que é a carga que está acompanhando o átomo, tá? Aqui, ó, essa carga aqui, tá? Então, bora lá. Repete o x, mais vezes menos, vai dar menos, 2 vezes 2 vai dar 4, tudo isso igual a menos 1. Repito o x, isolo, né, esse x, repito menos 1, que está do outro lado igualmente, e passo menos 4 para o outro lado positivo, inverto o sinal dele. O x agora vai ter que ser o quê? Eu pego o sinal do maior agora e diminuo. 4 menos 1 vai dar 3 positivo. Então, eu acabei de encontrar o NOx aqui é mais 3. O NOx do nitrogênio aqui é menos 3. Então, aqui, na primeira molécula, ele vai ser menos 3, aqui ele vai ser mais 3. Então, depende do que o NOx, depende de com quem ele vai estar se ligando, tá? Bora, aqui de novo, agora tem 3 oxigênio. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, vamos descobrir esse NOx desse nitrogênio. X mais 3 vezes menos 2, tudo isso igual a menos 1. X mais vezes menos menos, 3 vezes 2, 6, igual a menos 1. Repito x, agora isolo ele, que é o que eu quero encontrar. Repito menos 1 do outro lado da igualdade e passo o menos 6 para o outro lado positivo agora. X igual, agora eu faço, né, a conta aqui. Pego o sinal do maior e diminuo. 6 menos 1, 5. Acabei de encontrar. E é assim que a gente se resolve cálculo de NOx, aplicando aquelas regras que eu mostrei para vocês dentro das questões, tá? Estudem. Façam mais questões.